Muito bem, pessoal. O projeto está criado. Veja bem que a gente tem aqui o Proj01, o nome do projeto sempre está por aqui. Inclusive, passando o mouse em cima, você consegue perceber, você consegue ver aonde ele está salvo. Isso é bem interessante para você não se perder. Não era para você ter se perdido, né? Na verdade, você tem que saber onde você está salvando o seu programa, mas vai que você, por um acaso, trocou ou esqueceu, ele está logo ali na mão. Dessa aula, o tópico de hoje é você começar a usar os controles do formulário aqui dentro, tá? Controles é o nome oficial que a Microsoft usa para todos esses elementos que estão aqui à sua esquerda, lá naquela caixa de ferramentas. Se você por um acaso sumiu com essa caixa de ferramentas, não sabe onde ela está, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu indico como setar essa caixa de ferramentas e a janela das propriedades, tá bom? Então o que a gente tem de interessante aqui nessa caixa de ferramentas? São os controles, que a gente também pode chamar de itens de um formulário ou até objetos de um formulário, tá bom? Então, o que são aqui os controles bem interessantes que a gente costuma usar sempre? Em primeiro lugar, a gente pode definir aqui um button, tá bom? Lembra que todos esses elementos estão em inglês, você não precisa sair caçando aonde está um objeto, um controle ou outro. Usa essa barra aqui do pesquisar, que isso te ajuda muito, só que pesquise em inglês, tá? Então, como eu quero colocar um botão aqui no formulário, eu começo a escrever button e lá ele aparece. O que eu faço agora? Clica, segura e arrasta esse controle para dentro aqui do formulário. Você repara que ele já criou um botão padrão Microsoft, tá? Padrão do Windows mesmo. Ele vem já com um texto pré-determinado, que é claro que você pode alterar, e é claro que a gente também vai configurar a ação desse botão, o que esse botão de fato pode fazer. Antes disso, uma coisa importantíssima que a gente tem que fazer quando coloca um novo elemento, um novo controle aqui do seu Visual Studio, é você trocar duas propriedades. Geralmente você troca duas, pode ser o caso de você trocar uma só. Em primeiro lugar, você tem que selecionar o botão, clica nele uma vez só, cuidado, apenas uma vez. Se você clicar duas vezes, você vai abrir o código dele, você não quer fazer isso agora. Vai ter uma aula sobre isso, tá? Mas você tem aqui o botão, clicou uma vez nele, você tem as propriedades deste botão, tá? Eu quero que você troque sempre duas propriedades, tá? Uma delas é a propriedade text, que é essa daqui, propriedade text, e uma lá que está lá em cima, que é a propriedade name. Só que repara, eu estou naquela configuração da barra das propriedades em ordem alfabética. Se você estiver usando essa das categorias, vai estar numa ordem um pouco diferente. Recomendo fortemente que você use o alfabético, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu tenho propriedade text, propriedade name. Qual é a diferença dos dois? Propriedade text é de fato o que o usuário vai enxergar, o que ele vai ler ali quando ele bater o olho no seu formulário, entre aspas, na sua janela de aplicação. A propriedade text aceita espaços, o que mais? Espaço, tem os símbolos, caracteres especiais. Aqui você pode tudo, tá? Então, esse botão, por exemplo, se tivesse como função sair de uma aplicação, é só você escrever sair, apertar o Enter no final e ele já validou. Ó. Você repara que tem aqui esse texto no botão. Legal. Se você quiser trocar o texto que está nesse botão depois, é sem problema. Vem aqui na propriedade text do botão, seleciona aqui o que já está e aí você altera. Por exemplo, ao invés do botão sair, vai ser o botão apagar. Apagar. Lembre-se de toda vez que você mudar uma propriedade de qualquer elemento do seu form, aperta o Enter no final, tá bom? Você repara que eu mudei aqui, apertei o Enter, ele já alterou aqui. Muito bem, esse botão então vai ser um botão para apagar alguma coisa. Talvez apagar alguns campos, talvez dar reset em outros elementos, por exemplo um checkbox ou um radio button, que a gente vai estudar ainda nessa videoaula. E que outro elemento que eu tinha falado mesmo que eu queria alterar? Que propriedade? Uma delas foi o text. É aquele texto que o usuário lê, aceita caracteres especiais, til, acentuação, exclamação, espaços, uma boa. Agora a gente vai ter que alterar a propriedade name deste botão. A propriedade name fica lá em cima, se você está com essa opção do alfabético habilitado, né? E aqui está a propriedade name.
Essa propriedade name, você tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Ele não aceita, não é interessante, não é legal que você use espaços nem caracteres especiais. Lembra que tio, C cedilha, são caracteres especiais, cuidado com eles, tá? Você vai selecionar o que já está escrito aqui e fazer uma alteração. O que é essa propriedade name? Em primeiro lugar, a propriedade name não é vista pelo usuário, tá? Então você, teoricamente, pode colocar um nome que você acha mais conveniente e o usuário não vai ter um acesso fácil, rápido para esse nome. Mas é muito importante, do mesmo jeito que eu falei para vocês, criarem projetos com nomes significativos, é fundamental que você crie nomes significativos para os elementos que você coloca aqui na tela, no seu formulário. E aí tem algumas regras, algumas dicas que vale muito a pena você seguir para te auxiliar, auxiliar o seu trabalho como programador e quando você estiver trabalhando com um projeto que envolve uma equipe, os outros componentes dessa equipe vão entender o que você quis dizer naquele código. Ou seja, quando você caracteriza bem um elemento do seu formulário, vai ficar mais fácil para todo mundo identificar quem ele é para depois você programar, tá bom? Facilita para você e facilita para os outros. Cada elemento a gente costuma nomear, em primeiro lugar, usando uma sigla inicial. É uma sigla que geralmente pode ter 2 letras ou até 3. Essa sigla serve para você representar o elemento. E depois vem o nome dele. Como assim? Eu não entendi nada. Então, olha só, eu estou nomeando, estou trocando a propriedade name do botão. Então, como ele é um botão, eu uso a sigla que referencia esse botão. O que eu recomendo para vocês? Você repara que botão tem aqui B, U, T, T. É muito comum você nomear inicialmente um botão com a sigla B de bola, T de tatu, ou BTN, B de bola, T de tatu, N de navio. E é isso que eu vou fazer agora. Eu costumo nomear inicialmente, né, os meus elementos, os meus controles aqui do formulário com uma sigla de 3 letras. Então, como é um botão, eu vou colocar BTN. Tudo bem, eu não parei por aqui, porque agora sim vem o nome que caracteriza ele. E veja bem, veja se faz sentido para você. Se esse botão é um botão de apagar, o que você diz se eu falar que esse botão vai se chamar BTN apagar? Parece bom? Eu acho que fica muito intuitivo. Eu estou usando um nome significativo para esse componente. Eu vou apertar o Enter. Você vê que nada muda aqui na interface gráfica, porque o que eu mudei foi uma propriedade que fica, entre aspas, invisível para o nosso usuário, mas nós programadores vamos usar muito, tá? É bem importante que você mude a propriedade text do seu elemento. Nem todos os elementos têm a propriedade text, tá? Mas quando tem, vale a pena a gente mudar. E mude, aí sim, quase que obrigatório, mude a propriedade name do seu elemento. Este botão e todos os outros botões vão começar com um nome BTN e aí um nome significativo para ele. Por exemplo, apagar. Vou te dar um outro exemplo, agora com outro botão. Selecionei aqui Button na pesquisa, clica, segura e arrasta. Vamos supor que este botão é um botão para sair da aplicação, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o text desse elemento. Eu seleciono uma vez só, clica uma vez nesse botão, vem aqui na propriedade text e aí você coloca o nome, o texto que vai aparecer lá para o seu usuário, que é sair. Escrevi, aperta Enter, não esqueça disso, ele já atribuiu esse valor text na carinha aqui do botão. E agora eu preciso mudar o name deste botão. Qual que é a regra que a gente falou? Se é botão, começa escrevendo BTN, tudo minúsculo, tá vendo? As 3 letras iniciais, tudo minúsculo. E aí a quarta letra, ou seja, a letra da palavra realmente que caracteriza esse botão, aí você pode colocar em maiúsculo. É uma regra, tá? É uma regra que é fácil de seguir, é uma padronização que é importante para nós. Se esse é o botão sair, o que você acha da gente colocar o nome dele BTN, aí sair? Repara que o S está maiúsculo, para diferenciar um pouquinho do que é sigla e o que é palavra mesmo. Eu vou apertar o Enter. Eu te entendo que de cara nada aparece diferente aqui, mas por debaixo dos panos o nosso C Sharp via Visual Studio já está configurando esse elemento com propriedades que você nem está vendo o código, tá? Essa é uma das facilidades do C Sharp, porque ele programa algumas coisas para você de forma autônoma, tá? Como é que eu sei se
o nome, a propriedade name de um elemento de fato foi atribuída. Eu clico uma vez no elemento, aqui ó, nesse botão apagar, e eu reparo aqui em cima dessa barra das propriedades que o name dele é btn apagar. Beleza, era isso que eu queria. Aqui no botão sair eu vejo btn sair, tá fácil. Repara o seguinte, o formulário também é um elemento visual, né? Um elemento aqui do formulário. Ele também tem a propriedade text e a propriedade name. O name você já sabe que fica oculto aos olhos do seu usuário, mas o text do seu formulário é esse texto que fica aqui em cima, tá bom? A gente vai mudar ele agora. Eu posso colocar como texto deste formulário, sabendo que o projeto chama Proj01, eu posso escrever projeto 01. Você repara que eu coloquei um espaço aqui, eu consigo colocar letra maiúscula aqui no projeto 01, vou apertar o Enter e agora ele já atribuiu este valor de text, o texto, lá para o meu formulário. Texto você pode usar letra maiúscula ou minúscula, usa espaço, usa caractere especial, usa acento quando tem que usar, aqui é tranquilo. Agora eu vou mudar a propriedade name lá do meu formulário, seguindo aquela regra dos botões. Eu preciso usar uma sigla que referencia o tipo de controle, o tipo de elemento, e depois um nome para ele. Então, formulário, a gente costuma usar uma sigla que é FRM. Tudo bem? De form. É o form sem o O. FRM. E depois vem o nome, que deve ser um nome significativo. Veja bem, nesse programa, nessa aplicação que a gente está desenvolvendo, eu só vou ter este formulário. Então eu posso, numa boa, chamar ele de FRM Proj01 ou então FRM Projeto, você que manda, porque só tem um mesmo, tá bem? Então eu, pelo menos nesse programa, nesse exemplo, vou colocar o nome dele de FRM Proj01. Vou apertar o Enter, ele pensou e já validou. A gente consegue ver isso aqui, ó. Eu selecionei o meu formulário e eu percebo o nome dele aqui em cima. Eu consigo saber que esse FRM Proj 01 é um formulário. Olha o botão como é que fica. Cliquei uma vez no botão, o btn sair é um botão e assim por diante. Vai chegar uma hora que você vai ter muitos elementos, muitos objetos, muitos controles dentro do seu formulário. E aí pode ficar um pouco difícil de você saber, poxa, será que eu já nomeei todos de forma adequada? Será que eu já mudei a propriedade name de todo mundo? Como é que eu sei isso de forma fácil e rápida? Aqui na janela das propriedades, você tem essa setinha bem pequena aqui no canto, cliquei e soltei uma vez nela e ele vai te mostrar todos os nomes dos elementos. Eu percebo que todos os nomes já foram customizados, quer dizer, eu já alterei o nome, propriedade name, de todos os elementos aqui da tela. Eu vou te dar um exemplo agora para colocar uma caixa de texto, ou seja, é um elemento, é um controle aqui do nosso C Sharp que vai receber texto. Em outras linguagens, por exemplo, HTML, a gente pode chamar de input type text, e se fosse no Android seria edit text, e assim por diante. Eu vou, aqui no C Sharp ele chama text box, é a caixa de texto, tá bom? Selecionei aqui text na minha pesquisa da caixa de ferramentas, eu já estou visualizando o text box, o que eu preciso fazer é clicar, segurar e arrastar para onde eu quiser aqui no meu formulário. Quando eu soltar, ele já mostra uma caixa de texto. Para mudar a propriedade name dele, é só clicar uma vez e ir lá na propriedade name. Não costuma ser tão interessante aqui no C Sharp a gente colocar texto pré-definido aqui nessa caixa. Se você quiser, você pode. Seleciona uma vez, clicando aqui uma vez na caixa de texto, vem aqui na propriedade text e aí você coloca o valor que você quiser. A gente não costuma usar. Em HTML a gente tem aquele recurso do placeholder, mas aqui não é o caso, eu não costumo usar, eu deixo ela em branco, mas eu preciso nomear de forma adequada, de forma significativa, o meu text box. Como é que eu faço isso? Clico uma vez e muda a propriedade name. Repara o seguinte, eu já tinha mudado o nome, propriedade name, do formulário e dos dois botões. Do text box ainda não. Eu consigo reparar que eu não mudei clicando naquela setinha ao lado direito, ó. O btn apagar está aparecendo certo, o btn sair está aparecendo certo, o formulário também, e aqui eu tenho um text box 1, ou seja, ele não foi nomeado, eu preciso nomear. Tem duas opções, ou clica no elemento que você ainda não renomeou, ou vem por aqui, por essa lista, clica uma vez nele
ele já seleciona o elemento está selecionado, e aí você vai atribuir um nome significativo para ele. Qual é a sigla do text box? A gente pode usar txt, txt. E aí depois vem o nome, de fato significativo, do elemento. E aí você precisa pensar para que serve essa caixa de texto? Poxa, eu não tenho nada em mente aqui, mas vamos supor que essa caixa de texto receberia o seu nome ou o nome do usuário. A gente poderia denominar ela, dar o nome para ela de txt nome. Repara que eu estou usando txt, tudo minúsculo, a primeira letra que dita o nome desse text box, aí eu coloco em maiúsculo, quando eu apertar Enter, ele já validou. Eu estou pronto para selecionar ele, já aparece aqui txt nome. Tranquilo e fácil, tá bom? São vários e vários controles que a gente vai usar ao longo das aulas. A gente vai ter algumas aulas que vão explicar o funcionamento deles, mas a gente pode usar vários e vários botões, clica, segura e arrasta. A gente costuma usar um outro tipo que chama checkbox, para você fazer seleção de algumas coisas, você que manda. Ele já vem com um texto embutido, é só você alterar na propriedade text e assim você vai brincando. Tem também um elemento, um controle que chama Radio Button, ele tem um funcionamento um pouco diferente. Checkbox a gente costuma usar quando eu quero marcar mais de uma alternativa. O Radio Button geralmente é, por exemplo, sim ou não. Tá? Aqui seria, por exemplo, o checkbox se você quisesse batata frita e também refrigerante. Não é um ou outro, você vai marcando todos que você quer. O Radio Button geralmente é para marcar essa opção ou aquela outra opção, tá bom? Qual que é a sigla que a gente usa para o Radio Button? Você pode usar RB ou RBT, que é o jeito que eu uso. RBT, e aí vem o nome dele de fato. Que, por exemplo, aqui do mesmo jeito que eu dei aqui aquele exemplo de sim ou não, esse daqui vai ser o não. Repara que eu não coloquei o tio aqui, porque tio é caractere especial. Não use acentos nem espaços para o name dos seus elementos, tá bom? Esse RBT vai ser o RBT sim, tá tranquilo? E aí eu preciso mudar também o text dele, né? O que o usuário de fato vai ver. Então, Radio Button, que está escrito RBT sim, eu vou mudar o text dele para sim. Fácil. Apertei o Enter, acabou. Esse daqui que é o RBT não, eu vou mudar o text dele para não. E lembra que no text eu posso usar acentos. Se for no name não é legal. Aperto o Enter e ele já validou. Olha lá, fácil, tranquilo. Como é que é o checkbox? Checkbox eu costumo nomear ele como CBX e aí vem o nome de fato dele. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei ali sobre refrigerante e batata, você poderia colocar aqui batata, CBX batata, e este outro vai ser o seu CBX refri. Não precisa ser um nome tão grande, tá? É um nome significativo, basta algumas poucas letras para você já identificar quem é o elemento. Aperta o Enter para validar. E aí lembre-se também de mudar o text, aquilo que aparece para o usuário. E aqui pode ser um nome grande, imagina só, refrigerante. Aperta o Enter. Aqui pode ser batata frita, com nome grande mesmo, nome com espaço, batata frita. Se você quiser, coloque exclamação, você coloca o que você quiser, porque aqui no text você pode, você é um pouco mais livre para definir essa parte textual. No name não é. Tá bom, pessoal? Então o que a gente já está vendo aqui nesse projeto 01 que é muito elementar, é só realmente para ir vendo algumas funcionalidades. Esse vídeo se propõe a te mostrar alguns dos elementos ou controles aqui do seu formulário. Como é que eu faço para colocar um controle no seu formulário e trocar duas propriedades fundamentais deles? A propriedade text, a propriedade name. Será que todos os elementos aqui do meu formulário estão com o nome alterado e de acordo? Ó, não tá. Eu acabei de incluir esse botão 1 e ele não estava nomeado. Vamos nomear ele agora. Esse botão 1 provavelmente é esse, né? Eu costumo clicar aqui, ele já selecionou, maravilha. Esse botão pode ser um botão do tipo cadastrar. Em alguma aplicação, se você precisar de um botão para cadastrar um usuário, cadastrar um produto, é só você escrever propriedade text, é aquela que o usuário vê, aperta Enter, e depois não se esqueça de renomear esse objeto.
BTN e aí cadastrar. Aperto o Enter no final. Maravilha. Então, inicialmente a gente já tem vários elementos que a gente vai usar num primeiro projetinho que a gente vai fazer. Você já mudou a propriedade text do seu formulário, você já sabe como colocar um text box, um botão, radio buttons e checkbox. Tudo bem? Numa próxima aula, a gente já vai ver de fato a aplicação disso tudo. Eu vou criar um outro projetinho junto com vocês desde o começo e a gente vai receber um nome, receber uma idade ou outra informação. Quando eu clicar em um botão, que pode ser um botão para validar ou para cadastrar, coisas vão aparecer na sua tela, tá bom? E isso envolve também a gente usar o código. O que pode acontecer, muito comum de acontecer no começo aqui das aulas, quando você está começando a se familiarizar com o C Sharp, Visual Studio, é você sair clicando duas vezes nos elementos. Olha o que pode acontecer. Quando eu clico duas vezes em um botão, ele vai abrir a parte do código. Talvez isso já tenha até aparecido para vocês a essa altura do campeonato, se você está fazendo junto comigo. Abriu a parte do código, isso daqui é bem importante para a gente, mas não estava na hora dele ainda, tá? Eu só estou mexendo aqui na forma design do seu formulário. Esse daqui é a codificação do seu formulário, tá? Que a gente vai abordar um pouco melhor. E um erro que é muito comum de acontecer é você sair clicando duas vezes em todos os elementos possíveis e nem sempre você vai programar todos eles. Você pode e deve, né, para limpar o seu código, apagar aqueles elementos aqui, ó, no caso é um método que você não está usando, mas isso é muito importante que você faça com cuidado e o próximo vídeo vai te indicar como resolver essa situação. Porque se você simplesmente sair apagando blocos de código aqui, sem cuidado, sem tratar isso, vai te dar um erro gigantesco e você vai perder o seu design do formulário. Não permita que isso aconteça com o seu programa, tá bom? Logo agora no próximo vídeo eu vou te mostrar como é que limpa, como é que tira esse monte de código que você criou e muitas vezes você nem vai usar, tá? Até o próximo vídeo.